Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou enfermeiro, coordenador de enfermagem aqui da Cicatrimed. Hoje, aqui da nossa sede em Vitória da Conquista, nós daremos início ao lançamento do nosso curso teórico sobre tratamento de feridas. Só para explicar algumas coisas para vocês, o nosso encontro será dividido em 3 momentos. O primeiro será uma fala de abertura com a doutora Bianca, que é a grande idealizadora desse projeto enorme. Depois nós teremos um bloco de 3 aulas rápidas com um bate-papo com os nossos convidados, que hoje são referências no tratamento de feridas no Brasil. E por fim, nós teremos um sorteio de 3 cupons de 100% de desconto para vocês participarem com a gente do nosso curso, certo? Então, para poder iniciar a nossa live, eu vou convidar a nossa fundadora e diretora médica, doutora Bianca, que hoje é coordenadora da Comissão de Pele dos hospitais do SAMU, Unimec e Santa Casa. Além disso, é coordenadora médica da Hipermed, Centro de Medicina Hiperbárica, e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, responsável pela área de cuidados de ferida. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda. Bem, eu sou Bianca Oliveira, sou médica, sou idealizadora do projeto Cicatrimed. Nós temos algumas clínicas já no Brasil e a nossa ideia é levar o conceito de tratamento integral de feridas com a equipe multiprofissional e multidisciplinar, envolvendo médicos, sejam eles vasculares, infectologistas, várias especialidades, cardiologistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, enfermagem, com o pessoal da enfermagem especialista, dermatos, estomoterapeutas. Entendemos também a necessidade dos nutricionistas, que também participam do nosso dia a dia, dentro do tratamento de feridas. E há mais ou menos 3 anos, eu e a Mara Blanc, nos reunimos com essa ideia de levar esse curso multidisciplinar, com participação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, para a gente falar um pouquinho sobre o tratamento integral das feridas, tá? Conseguimos, a pandemia teve muitas coisas ruins, mas viabilizou o nosso projeto, os nossos encontros, e estamos aqui hoje com muita alegria, junto com o Arthur, o Joubert, que são alunos de medicina da UFBA, a Mara, o Bernardo, que foi meu colega de faculdade, e hoje é vascular no Rio, trabalha em algumas universidades, vai falar um pouquinho. Estamos aqui para lançar o nosso curso, que foi feito com muito carinho, muito amor ao que a gente faz, muita dedicação. Escolhemos os palestrantes a dedo para poder estar participando desse curso. E falar também que nós vamos ter essa primeira parte de módulos online, onde você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, e no momento que você tiver disponível. E nós vamos ter o nosso curso prático. Nosso curso prático está programado, o primeiro curso prático, em setembro, tá? E aí nós faremos diversos cursos práticos nas nossas unidades matrizes, no Rio de Janeiro, lá em Contagem, em Belo Horizonte, em Brasília, em Porto Alegre. A ideia é que nós tenhamos vários centros de ensino, pesquisa e estudo práticos, para que a gente possa colocar na prática tudo que a gente vai aprender com o curso online. Gostaria de novo de agradecer ao Arthur, o Joubert, a Vanessa, o Bernardo, a Mara, e todos que se empenharam tanto nesse projeto para conseguir fazer esse lançamento hoje. Muito obrigada a todos, obrigada a Caio, que é meu enfermeiro coordenador, a minha equipe, a todos os professores que passaram um tempinho gravando as aulas, pesquisando, se dedicando. Eu tenho muito que agradecer para vocês. Obrigada a todos, que vocês gostem muito do curso, e estamos sempre à disposição. Espero vocês no prático. Muito obrigado, doutora Bianca, pela participação, pela excelente explanação. Eu acho que ela falou aí um pouco do que é o nosso convívio, na verdade, porque eu trabalho diretamente com ela, mas a Cicatrimed ainda assim é um mundo. Ela falou um pouquinho aí, mas a Cicatrimed é um mundo mesmo, tá? Então, dando continuidade à nossa live, eu vou convidar agora para falar um pouquinho do tema sobre infecções nas feridas de úlceras venosas, a nossa professora enfermeira Mara Blanc, doutoranda em Políticas Públicas de Saúde, membro do Grupo Técnico de Feridas pelo SUS, especialista em úlceras por pressão e feridas crônicas, presidente da Sociedade Brasileira em Feridas e Estética, a SOBENF,
membro da junta diretiva da Sociedade Húbero-Latino-Americana sobre Úlceras e Feridas, vice-presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa do Estado do Rio de Janeiro, diretora técnica da 3B Saúde, assessoria e consultoria em educação e saúde. Vamos lá, Mara, é contigo agora. Boa noite para todos. Queria muito agradecer ao convite da Cicatrimed Educação. É que é com grande prazer e uma grande honra que começamos uma construção de uma educação permanente numa empresa que cada vez está crescendo mais. E fico muito honrada de fazer parte dessa família Cicatrimed, que eu tenho certeza que não vamos parar tão cedo, porque há uma necessidade extremamente importante hoje no Brasil, de cada vez mais essa educação permanente em relação à saúde seja de bastante valia. A minha apresentação vai ser sobre infecção nas feridas das úlceras venosas. Eu gostaria, por favor, que passasse o segundo slide. Quando a gente fala em relação a úlceras venosas crônicas, nós estamos falando dentro de uma população, não só uma população mundial, mas também uma população brasileira, que infelizmente não temos dados e notificações, mas que, na verdade, ela gera um grande problema hoje de saúde pública. E dentro de algum dos conceitos, ele fala que é um conjunto de alterações físicas como edema, hiperpigmentação, erisipela, eczema, lipodermatosclerose, que ocorre na pele ou no subcutâneo, principalmente nos membros inferiores, decorrente da hipertensão venosa e de longa duração ou obstrução venosa, como culmina principalmente com a formação das úlceras, segundo Maffei. No segundo slide, por favor, nós vamos ver que tem grandes consequências em relação à morbidade, à mortalidade e à qualidade de vida. Nessa qualidade de vida, nós vamos ter, justamente pensando nessa vida social, que praticamente ela é bastante diminuída, né, não só por causa da lesão, e o contexto também de ir e vir também fica limitado. A questão do trabalho, porque existe, na verdade, uma aposentadoria precoce, e isso gera um impacto muito grande na previdência social, que, na verdade, no Brasil, não temos ainda como dizer. No terceiro slide, falamos, então, que na úlcera, esse diagnóstico diferencial, ela vai desde a anamnese ao exame físico, exames complementares, mas, quando a gente fala dessas feridas e falamos de infecção, a primeira coisa que podemos pensar é como se faz essa anamnese, a importância que ele tem no contexto de todo um tratamento. Então, pensar na causa inicial da lesão, a aparência inicial da lesão, o histórico familiar, o período de evolução, dor, coleta de material microbiológico, que é importantíssimo, principalmente nas feridas crônicas, né? Essa ferida que tem mais de um tempo, mais ou menos de 3 meses a 2 meses, a anamnese geral, os medicamentos utilizados, quais as coberturas e inovações que serão utilizadas, a necessidade também do uso de uma bota de una ou de uma multicamadas. No terceiro slide, vamos pensar de como ela acontece. E aí, então, é onde se diz, em relação a toda uma questão dessas feridas, e, na verdade, dessas infecções, que começa na sua fisiopatologia, principalmente na estagnação da coluna sanguínea do tronco venoso, há um aumento da pressão na alça capilar venosa, tem um extravasamento de líquido dos capilares venosos, a inibição do tecido venoso, formando, então, um edema, a hipóxia do acúmulo, principalmente de gás carbônico, e também a diminuição desse pH. E aí começam os problemas. Todas as feridas, né, com relação à questão hoje do pH, é muito importante que esse pH seja sempre, nesse caso, ácido, nunca alcalino e nem tampouco básico. Indo para o terceiro slide, há um tecido, pensando nessa acidose da hipóxia, que eleva a liberação de acúmulo de histamina, bradimicina, serotonina, acetilcolina, endotoxina, e aí possui essa ação que a gente chama, então, de vasodilatadora. Há um efeito que nós chamamos, então, de vasopermeabilizante, como aumento do edema, a repercussão do coração periférico, então, a panturrilha, e justamente a instalação de circuito vicioso hidráulico, que torna o edema um produtor de edema, com uma dificuldade, principalmente em relação quando se tem uma lesão. Esse edema simples parte, então, para o edema inflamatório, e a discussão hoje que esse processo inflamatório é extremamente grave, né, em relação a uma lesão, principalmente pela questão de estar ali um biofilme. E essa passagem de micro macros moléculas também proteicas para os tecidos. Com isso, essas macromoléculas constituem um obstáculo de reabsorção linfática, ocluindo também esses capilares linfáticos, ajudando, então, cada vez mais a progredir
esse edema. Piora uma situação hemodinâmica e a evolução, então, da síndrome varicosa e o agravamento progressivo está ali instalado. Quando falamos, então, de infecções em feridas e úlceras venosas, nós temos, então, toda a ferida, ela tem uma contaminação, ela tem uma colonização, mas as piores críticas começam com a colonização, que aí, então, é a presença desse micro-organismo em fase de replicação, nas quais se inicia um processo de dano tecidual nos locais sem sinais de infecção. Essa colonização crítica também, ela procede em relação a um processo inflamatório muito longo, fazendo com que, muitas vezes, essas feridas tenham uma necessidade, digamos, de uma boa limpeza, de uma boa higienização e também do uso de um antimicrobiano. As infecções, por sua vez, as bactérias invadem os tecidos, multiplicando-se, causando uma reação hospedeiro, retardando esse processo da cicatrização. E uma outra questão, a instalação desse biofilme, que é justamente esse ecossistema microbiano formado no leito da ferida, que não significa mais que uma estratégia de defesa comum dos germes colonizadores, a quais também interagem e se comunicam entre si, e pode progredir até infeccionar uma ferida. E a requestão hoje desse biofilme está bastante presente em todas as feridas crônicas, é realmente um grave problema, até mesmo em relação ao uso de produtos que nós vamos escolher, para que realmente diminua o processo inflamatório e que esses biofilmes não se instalem. Principalmente pensando no biofilme, que ele pode ser reversível, para evitar, então, que ele seja irreversível, que ele mature e que ele faça, então, nessa maturidade, a dispersão, de certa forma, infeccionando, então, outra área da ferida. No próximo, por favor, pode passar. Mais um, por favor. Então, quando a gente fala, né, em relação a Bilbodo, nós vamos estar falando justamente de uma consideração, de uma considerada carga microbiana, na verdade, né? E a gente conhecia muito o Bilbodo quando falamos em infecções hospitalares, mas hoje o Bilbodo está muito presente, principalmente no processo inflamatório dessa lesão, porque o número de micro-organismos integrando essa microbiota, né, da pele, existe formas de caracterizar seu biofilme de uma lesão, e aí é um desequilíbrio, né, desse equilíbrio dessa carga bacteriana. Onde se tem uma contaminação ou uma colonização, vamos dizer que essa ferida ainda tem um equilíbrio, mas quando se tem uma colonização crítica ou uma infecção, essa carga microbiana, ela está, então, em desequilíbrio. E aí parte uma questão que é justamente o contexto de um tratamento e também as culturas, né, que são importantes, e muitas vezes até mesmo, digamos, uma biópsia, para que saiba, então, qual é o micro-organismo que está ali presente ou que está dando uma evidência ou uma virulência maior naquela lesão. O próximo, por favor. Quando falamos em relação à carga biológica elevada e um fator de cronicidade, nós vamos estar falando justamente desse processo inflamatório, que seria esse atraso da cicatrização da ferida, através da degradação do MEC, né, com os fatores de crescimento, também há o aumento de proteases e bactérias tóxicas, aumenta a resposta inflamatória, daí, então, esse tecido é danificado, ao aumento de citoquinas e radicais livres e também proteases e excessos, fazendo o desequilíbrio dessa lesão. Com isso, então, você tem uma carga maior de metoproteinases 1 e 2, fazendo que o processo inflamatório, ele interaja, principalmente pensando no corpus estranho, ou isquemia, ou um trauma repetido, ou uma carga biológica elevada. Então, nessa carga biológica elevada, todo esse contexto tem a carga elevada pela senescência celular, então há um envelhecimento precoce, né, digamos assim, dessa multiplicação celular, fazendo que haja um retardo da cicatrização, proteases elevadas que vão deixar no leito da ferida, principalmente, um contexto de enzimas, e que então há um retardo dessa cicatrização, um pH elevado, que não é benéfico para justamente para diminuir o crescimento bacteriano, e a destruição de matriz extracelular dos fatores de crescimento aprisionados. O próximo, por favor. E as lesões crônicas, ela produz exudato geralmente muito rico em enzimas, mas se ela tem e produz esse exudato geralmente rico em enzimas, é importante dizer que tem de ter equilíbrio esse leito da lesão, que o aumento de colagenase e elastase vai levar, sim, a um aumento de metoproteinase, vai ser enzimas, principalmente resultante desse processo de inflamação crônica, fazendo com que essa lesão, nesse processo, sejam responsáveis pelo processo de degradação dos componentes de tecidos moles conjuntivos que formam a pele, fazendo com que esses fatores de crescimento presentes no leito da ferida também retarda e, de certa forma, vai ter um retardo geral nessa cicatrização.
O próximo é nós falamos um pouco a importância que tem o equilíbrio do exudato no leito da lesão, e essa produção de exudato ela é composta por água, eletrólitos, nutrientes, mediadores inflamatórios, que são diversos, não só falando da prostaglandina, mas também falando das interleucinas, das timinas, das citocinas e também dos fatores, nesse caso, a diminuição desses leucócitos, quando se tem, então, essa lesão, que são importantes, principalmente o fator de neutrófilos e macrófagos, as enzimas proteolíticas, junto com essa matriz de metaproteinase, e os fatores de crescimento também, e os produtos de degradação celular. A importância que se tem entre o produto, o leito da ferida, e justamente qual a escolha de coberturas ou de tratamento que nós, então, pensamos em fazer, é super importante para que haja menos evidências com relação à parte de infecção ou uma colonização crítica ou um processo inflamatório mais longo, mas ajudando essa ferida realmente que esse leito, ele seja, de certa forma, bastante, muito favorável a todos os, nesse caso, a produção de exudato e também a fatores de crescimento para melhorar todo um contexto de contração e cicatrização de ferida. No próximo slide, nós vamos, então, estar falando que essa ferida na produção de exudato, ela tem uma fase inflamatória de níveis de exudato que geralmente são muito altos. Feridas crônicas podem permanecer numa fase inflamatória e produzir grandes quantidades de exudato, como já falamos, que ele pode ser positivo ou pode ser negativo. E os níveis elevados de exudato podem, sim, ser um sintoma de infecção e um aumento também desse edema. Próximo. E aí, essa produção de exudato, esse exudato desse produto de inflamação, e se não houver inflamação, não há exudato. Isso quer dizer que todo o princípio de uma ferida é realmente o processo inflamatório. E esse processo inflamatório é que desencadeia, justamente através de agentes que são importantes ou farmacologicamente ativos, todo um processo para que haja esse restabelecimento e esse equilíbrio para uma cicatrização de feridas e que evite também um contexto de infecção ou de inflamação prolongada. A quantidade de exudato tem uma relação muito extensa com o processo de inflamação. E o exudato é um meio de transporte das células que são recrutadas para a área da ferida. E a composição desse exudato em feridas crônicas vai diferir muito marcadamente dos frutos das feridas agudas. E essa composição, ela é vista como indicador da cicatrização. E para que a gente entenda um pouquinho, né, então a gente tem, nós temos nessas feridas o que chamamos, então, de grande positiva, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, mas também Proteus mirabilis, também Acinetobacter baumannii, Klebsiella, pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, e faz um contexto desse crescimento, e até mesmo Escherichia coli, né, em relação a esse contexto que aumenta essa produção dessa infecção, e aí, então, vamos ver, em relação ao contexto, né, a essa infecção, qual é o grau realmente de uma infecção maior ou menor de virulência nessa ferida. Eu quero muito agradecer, o último slide, por favor, agradecer a vocês e agradecer também à Cicatrimed Educação por um novo capítulo e uma nova história. Muito obrigada. Muito obrigado, Mara, pela fala. Mara sempre contribuindo mais um pouquinho, né, com os conhecimentos em relação à ferida. Gente, para quem está entrando agora, só para poder lembrar para vocês, a gente está fazendo uma live de lançamento do nosso curso teórico de tratamento integral de feridas. Além do mais, eu vou dar mais 3 avisos que a gente está com o nosso chat aberto. Caso vocês precisem mandar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade relacionada à Cicatrimed ou ao curso, né? Os meninos estão aqui de plantão para poder tirar essas dúvidas para vocês. Além disso, lembrando que ao final dessa live a gente vai ter um sorteio de 3 cupons de 100% de desconto. Então, liga para o amigo, liga para o colega, que agora é a hora de vocês terem essa oportunidade de ingressar aí 100%, 0800. E, além disso, a gente também vai disponibilizar para vocês um link para poder preencher o formulário e receber o certificado pela presença, de vocês aqui, que será enviado no chat pelo YouTube. Além disso, eu queria falar também que eu estarei presente no curso, vou dar um pequeno spoiler para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre sistemas de avaliação de feridas, né? Então eu vou falar um pouquinho das ferramentas que norteiam alguns dos profissionais que trabalham com feridas, a fim de sanar as barreiras de cicatrização, enfim, não posso prolongar aqui, porque a aula tá bem bacana, tá bem dinâmica, tá legal. Então quem for adquirir nosso curso, eu vou estar lá presente, tá ok? Agora, dando seguimento à nossa live, eu vou convidar o Dr. Bernardo Cunha Barros,
que é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, é pesquisador do Laboratório Biovasc da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor adjunto também dessa universidade. Seja bem-vindo, doutor. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Ficou bom? Perfeito. Então, eu queria agradecer a Bianca, queria agradecer a Mara, a todos que me convidaram. É um tema sempre intrigante, a gente tem muita dificuldade e precisa muito da ajuda de um grupo multidisciplinar. E eu vim falar para vocês sobre algumas novidades. A gente sabe que o laser traz tecnologia, traz inovação. Então, eu vou falar do protocolo ABHILT, ITB-HILT, o TB-HILT para ferida. E quando a gente fala em laser, né, aqui uma foto da NASA, cedida pela NASA, a gente pensa mais ou menos nisso, né, um feixe de luz focado, com muita tecnologia, e de fato hoje o nosso consultório está muito parecido com isso. Então a gente tem aí o Doppler, o laser, lupa, e toda a situação pertinente para o tratamento da doença venosa, principalmente, e do tratamento de feridas. O que é o laser e o que ele traz para a gente? Então, o grupo da enfermagem já usa o laser de baixa intensidade há algum tempo, com os resultados muito interessantes, tem muita coisa para ser estudada, a gente usa para biomodulação, a gente usa para dor e usa também como fototerapia para o tratamento das lesões. A gente sabe também do efeito sobre fraturas, sobre cicatrização, e aí um artigo de 2019 fala muito bem disso. Eu tive a oportunidade de usar para uma fratura de quinto dedo, então a gente tem aí um aumento, uma melhora e uma aceleração nessa recuperação já comprovados em estudos. E o que é o laser de alta potência, pensando aí em todo esse tratamento? A gente tem duas funções principais, um é o efeito sobre a dor e o outro um efeito sobre a biomodulação, a aceleração do trabalho das mitocôndrias, e a gente vai mostrar um vídeo sobre isso. A gente tem técnicas de aplicação, e isso a gente aos poucos mostra quando a gente faz isso na prática. A gente tem a técnica pontual por zona ou por varredura, e a gente tem, em relação à dose aplicada de energia, na fase aguda a gente precisa de doses mais baixas, mas na fase crônica, doses mais altas. Uma outra coisa que a gente percebe é o tipo de pulso. A gente tem os lasers de onda contínua, o pulsado, o superpulsado e o ultrapulsado, chegando aí a camadas mais profundas da pele, do subcutâneo. A gente sabe também que quanto maior a potência, mais profundo ele pode chegar. Aqui a gente tem exemplos de 7 watts, 12 watts. O laser de alta potência ele chega a 2.000 watts de potência. Vocês podem imaginar o risco, obviamente, de queimar a paciente. A gente tem uma série de cuidados que a gente toma para ajustar essa dose de energia atribuída ao paciente. A gente tem efeito aí sobre alterações musculoesqueléticas, tem intenção de fazer, inclusive, trabalhos sobre doenças infecciosas, até o Covid, que causam alterações corporais, alterações nessa parte inflamatória, mas que não cabe aqui nessa aula. E a gente sabe que a gente tem um efeito sobre as patologias agudas, sobre a dor, e sobre as patologias crônicas, e aí as feridas também se incluem. Uma avaliação de uma ferida, isso aqui é uma foto de um dos tratamentos, a gente não encosta o laser na ferida de maneira nenhuma, e a gente tem aqui um efeito no D0 e no D7 já com uma característica completamente diferente, e obviamente melhorando a dor, a gente consegue aplicar melhor a compressão, se for o caso, os diversos tratamentos, e o efeito é muito interessante. Aqui um vídeo mostrando o que a gente quer com laser, então através da pele, ou quando a pele está desfeita, através da mucosa, daquela pele desnuda, a gente quer chegar a camadas mais profundas, e a gente consegue chegar até 10 centímetros de profundidade, mais ou menos. Tem um efeito de alteração dos nervos superficiais, e esses nervos que estão expostos quando há uma lesão da pele e essa dor está muito intensa, com o laser pulsado, a gente consegue anestesiar mesmo eles. E esse paciente melhora incrivelmente da dor. Além disso, a gente vai às camadas mais profundas, estimulando a parte circulatória também, a parte de drenagem de substâncias, e acelera essa regeneração, e a gente tem um efeito direto sobre a mitocôndria também, e aí sobre a mitocôndria a gente acelera a produção de energia, e se a gente acelera o metabolismo, a gente acelera a cicatrização, simplesmente por uma aceleração dos processos biológicos.
Não é novo, a gente teve muito isso no Rio, uma empresa chama BTL, que traz lasers bastante interessantes para dor muscular, para trauma, para recuperação de jogadores. Então, ela esteve aqui na Olimpíada, a gente teve pouco acesso, principalmente em alguns esportes e delegações internacionais, mas a gente sabe do grande efeito que isso tem. E a nossa realidade atual são parâmetros muito variados, baseados em evidências e estudos restritos, a teoria é antiga, mas com tecnologias cada vez melhores, e a experiência mundial se formando. A nossa proposta são spots de 10 milímetros nos lasers vasculares, uma energia de 2 joules e algumas características específicas para gerar energia local. Então, a gente calcula a área dessas lesões e faz a colocação dessa energia com parâmetros fixos. Então, lesões como essa, o paciente não aguenta nem colocar a mão, nem lavar essa ferida, a gente consegue fazer, no caso aqui eu estou fazendo uma varredura, depois eu faço uma passagem circular para melhorar a dor, e a gente consegue, de fato, um resultado completamente indolor na hora do tratamento, e faz uma cobertura secundária. Na segunda sessão, essa paciente já conseguia colocar uma compressão muito grande, porque a dor diminuiu bastante. Obviamente, isso é um tratamento complexo. E a gente consegue resultados como esse. Feridas com 8, 10 anos, pacientes, coitados, completamente desesperados e sem esperança. E a gente consegue resultados muito bons, com algumas sessões. Nesse caso aqui, essa paciente já fechou a ferida, aqui ela já tinha 10 sessões, a gente faz uma sessão semanal junto com o curativo. Uma homenagem aqui a um amigo da Mara, que por acaso é meu pai, Dr. Raimundo, ficou reticente no início, obviamente, uma tecnologia nova, ele já usava o laser para tratamento de varizes, mas o resultado nos próprios pacientes dele foi melhorando e é um adepto hoje também da técnica do protocolo TB-HILT. Obviamente, com a melhora da dor, a gente melhora a compressão, acelera a cicatrização. Isso é parâmetro na plataforma Brasil para início de estudos. Então, um estudo que está sendo realizado no Hospital Gafreguini, onde eu sou professor, com um resultado muito bom. A gente ainda tem que analisar a estatística, lógico que as feridas são mais complexas ou menos complexas, e isso dificulta muito os trabalhos, mas a gente está seguindo nesse caminho. Lembrar sempre, e no caso da cirurgia vascular, trabalhando junto nas doenças e nas lesões, principalmente nas úlceras venosas, a gente tem a importância do tratamento com espuma. Então, aqui vocês podem ver uma punção guiada por ultrassom. Normalmente, essas úlceras venosas estão associadas a lesões venosas, a refluxos venosos, a safenas de 1, 1,5 centímetro, quanto o normal seria 0,4, 0,5 centímetros. E aí vocês podem perceber a agulha dentro do vaso. E a gente prepara a espuma. Isso aqui era uma lesão muito extensa, num paciente com linfedema, muita dor. E aí a gente fez a espuma e fez o laser, e esse paciente agora está usando a bota de Una. A gente faz muito essa associação, depois passa para a atadura inelástica, e aqui os senhores vão poder perceber a presença da espuma dentro do vaso. Ele causa logo um vasoespasmo e posteriormente vai causar oclusão. Esse paciente foi feito apenas uma sessão de espuma com oclusão dessa safena externa, né, desse vaso que estava com refluxo. Coisas importantes, então lembrar sempre da causa, né? A gente fala de um tratamento multidisciplinar, com a enfermagem, com a fisioterapia, paciente com insuficiência cardíaca, o cardiologista tem que estar envolvido, paciente com úlceras mistas, é importante. Então o laser não é mágico, o laser não é um tratamento que vai substituir outros, ele é um adjuvante muito bom para qualidade de vida e qualidade de tratamento. A gente usa cada vez mais a compressão inelástica para esses casos mais severos. A compressão multicamada também tem o seu espaço. E o curativo e os cuidados locais, o grupo de enfermagem, a Cicatrimed está na frente disso aí, traz o benefício para a gente. Mas a gente tem que tratar sempre a causa, a gente tem que ter um cuidado com a doença arterial, principalmente para não comprimir. O laser não é contraindicado, mas a compressão sim. Avaliar dor e conforto, a gente está lidando com seres humanos. Facilidade do uso do laser, a reprodutibilidade e é totalmente indolor. Mas o tratamento é individualizado, o cálculo de energia, isso tudo tem que ser muito bem estudado, e a gente está trabalhando para produzir protocolos cada vez melhores. Queria agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, só para lembrar que a partir de agora o nosso link para o certificado, que eu falei logo mais, já vai estar disponível
no nosso link na bio, @cicatrimed, depois vocês clicam lá, preenche direitinho, tá bom? Para vocês terem um certificado. Bernardo, muito obrigado pela participação e eu acho que foi muito válido trazer o laser pra gente poder entender que ferida a gente não trata só com gás e atadura, tá? Existe hoje um leque de possibilidades que a gente pode utilizar nesse universo que são as feridas. Então, portanto, muito obrigado pela explanação. Dando continuidade, agora eu vou convidar a doutora Vanessa Brendler Borges, pós-graduada em Medicina Hiperbárica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diretora clínica da Cicatrimed Porto Alegre, diretora técnica da OHB, O2 Hiperbárica, também em Porto Alegre. E hoje ela vai trazer para a gente o tema oxigenoterapia hiperbárica. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a Bianca e a Mara pelo convite em fazer parte do lançamento do curso da Cicatrimed Educação e dizer que é uma honra para mim fazer parte também da família Cicatrimed, com a nossa unidade aqui em Porto Alegre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oxigenoterapia hiperbárica. Então, a medicina hiperbárica é o ramo da medicina que estuda as alterações fisiológicas e também patológicas das pessoas que são submetidas a ambientes de aumento de pressão. Dentro da medicina hiperbárica, nós vamos ter o trabalho sobre condições hiperbáricas, que engloba os mergulhadores e também a construção civil, que são os trabalhadores sobre ar comprimido. E a oxigenoterapia hiperbárica, que é o foco da nossa aula hoje, que emprega, então, ambientes de aumento de pressão com critérios científicos para fins terapêuticos. Nada mais é do que a inalação de oxigênio puro a 100% em um ambiente de aumento de pressão, que vai ser dentro de uma câmara hiperbárica. Então, no ar atmosférico, nós inalamos 21% de oxigênio e durante o tratamento, o paciente vai inalar 100% de oxigênio. Ao nível do mar, a gente está sendo submetido a uma atmosfera de pressão. E dentro da câmara, na grande maioria das vezes, o paciente vai realizar o tratamento a 2,4 atmosferas de pressão, que equivale a uma atmosfera do nível do mar, mais 1,4 atmosferas de aumento de pressão dentro da câmara. É importante salientar que o oxigênio é considerado um medicamento, desde 2008 pela Anvisa. Para fazer a oxigenoterapia hiperbárica, nós podemos utilizar dois tipos de câmaras. As câmaras monoplaces, que são pressurizadas com oxigênio a 100% e geralmente estão instaladas dentro de hospitais, por serem câmaras menores. E as câmaras multiplaces, que são pressurizadas com ar ambiente e o paciente inala oxigênio a 100% em máscara ou em capuz. Elas possuem de 9 a 15 lugares, geralmente, e na maioria das vezes estão em clínicas extra-hospitalares por conta do seu tamanho e de toda a infraestrutura necessária. É importante a gente dizer o que não é considerado oxigenoterapia hiperbárica também, porque muitas vezes existe essa confusão. Então, a câmara inflável, ela é uma câmara que foi desenvolvida para resgate em altitude. Ela não tem, as paredes dela não suportam o aumento de pressão que a gente necessita para a realização de tratamento com oxigênio hiperbárico. E a câmara e a oxigenoterapia tópica, ela também não é considerada oxigenoterapia hiperbárica, porque a oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento sistêmico, não é um tratamento tópico. Em relação aos conceitos físicos relacionados à oxigenoterapia hiperbárica, a gente tem que lembrar que quanto mais longe nós estamos do nível do mar, quanto mais alto nós estivermos, menor vai ser a força da gravidade e menor vai ser a pressão atmosférica. Então, as moléculas de ar elas vão estar mais distantes uma das outras. É o que a gente chama de ar rarefeito. Quando nós estamos no nível do mar, maior é a força da gravidade e, consecutivamente, maior é a pressão atmosférica. Então, as moléculas de ar elas estão mais próximas umas das outras. O que diz a lei dos gases, a lei de Boyle-Mariot? Que em um sistema fechado, em que uma temperatura é mantida constante, a gente vê que uma determinada massa de gás, ela ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, quanto maior for a pressão sobre uma massa gasosa, menor vai ser o volume dessa massa gasosa.
E a outra lei dos gases que é importante para a gente entender o funcionamento da oxigenoterapia hiperbárica é a lei de Henry, que diz que a quantidade de gás que é dissolvida num meio líquido, também mantendo-se a temperatura constante, ela é diretamente proporcional à pressão desse gás sobre o líquido. Então, quanto maior for a pressão do gás sobre o líquido, mais gás nós vamos ter dissolvido no líquido. É o que a gente chama de lei da Coca-Cola. Então, se aumenta a pressão e se dissolve esse oxigênio, esse gás no líquido, né? A mesma coisa acontece com o paciente quando ele está dentro da câmara. Aumenta a pressão, reduz o volume da massa gasosa. Essa massa gasosa, ela é pressionada lá no alvéolo pulmonar do paciente contra os capilares pulmonares e vai sendo dissolvido, então, o gás, o oxigênio a 100%, no plasma sanguíneo. Então, a gente aumenta a concentração de oxigênio em toda a corrente sanguínea do paciente, por conta da dissolução desse oxigênio no plasma e, consecutivamente, na área que é o nosso objetivo. Então, por isso que a oxigenoterapia é um tratamento sistêmico, não é um tratamento tópico, né? Aqui é somente para a gente exemplificar que a 2,4 ATAs, que são atmosferas absolutas, o paciente ele vai estar submetido como se ele tivesse mergulhando a 14 metros de profundidade. Então, dentro da câmara 2,4 ATAs, a pressão que é exercida em cima do corpo do paciente equivale a um mergulho de 14 metros de profundidade. Os princípios das indicações da oxigenoterapia hiperbárica, eles remontam a muitos anos, mas em 1959 a gente tem o início da era científica da oxigenoterapia, com um estudo que foi publicado pelo Dr. Iti Boerema, que era um cirurgião cardíaco de Amsterdã, e que naquela época ainda não existia circulação extracorpórea. E ele estudava formas de conseguir aumentar o tempo operatório dele. Na época eles usavam muito a hipotermia, mas isso não era suficiente para ele conseguir realizar a cirurgia da forma mais adequada. Ele precisava aumentar, então, o tempo cirúrgico. Para isso, ele retirou a série vermelha de alguns porcos, pressurizando esses porcos em uma câmara hiperbárica a 3 atmosferas. Lembrando que, na grande maioria dos casos, nós utilizamos 2,4 atmosferas absolutas. E ele deu para esses porcos oxigênio a 100%. E esses porcos mantiveram um comportamento absolutamente normal. Então, com isso, ele provou que o metabolismo cerebral, ele se mantinha inalterado, apesar desses porcos não terem oxigênio sendo carreado pelas hemácias, apenas com oxigênio que estava sendo carreado através do plasma sanguíneo, porque esse oxigênio estava dissolvido no plasma desses animais. Então, ele concluiu que a 3 ATAs, a diluição de oxigênio no plasma ela é tão grande que torna a hemácia desnecessária. E o nome desse artigo foi A Vida Sem Sangue. A gente pode considerar, então, que as indicações da oxigenoterapia hiperbárica, elas estão muito relacionadas à hipóxia tecidual, principalmente a hipóxia tecidual. E essas lesões, então, que a gente faz uso de oxigênio hiperbárico, elas são lesões de origem isquêmica, traumática, inflamatória e infecciosa. A gente sabe, então, que uma pressão transcutânea de oxigênio perilesional, quando ela está acima de 40 milímetros de mercúrio, a gente vai ter uma cicatrização dessa ferida. Pelo menos oxigênio não vai ser um motivo de não cicatrização. Quando ela está em 30, 40 milímetros de mercúrio, a gente tem uma possibilidade de cicatrização. Agora, se tiver abaixo de 30 milímetros de mercúrio, a gente não vai ter cicatrização, mesmo que tudo esteja sendo feito da forma correta, todos os curativos, todos os cuidados locais, o controle das doenças de base, né? Mas se não tiver esse aporte de oxigênio suficiente, a lesão não cicatriza. Então, quais são os efeitos da oxigenoterapia? É a dissolução do oxigênio no plasma sanguíneo, aumentando em até 20 vezes a quantidade total de oxigênio dissolvido no plasma. A oxigenoterapia, ela provoca uma vasoconstrição, que ela é suplantada pelo aumento de oxigênio dissolvido no plasma, então a gente não precisa se preocupar de que isso vai reduzir o aporte de oxigênio para o tecido, apesar da gente ter uma vasoconstrição,
Pelo contrário, essa vasoconstrição, ela melhora a circulação local, porque ela faz a redução de edema, então ela é muito importante, principalmente em situações onde o edema é um problema, né, como queimadura, síndrome compartimental, isquemias agudas traumáticas. Tem um efeito antimicrobiano, por conta da ação bactericida dos leucócitos ser dependente de oxigênio na sua fase oxidativa, e também tem uma ação direta sobre os anaeróbios. A oxigenoterapia, ela estimula muito a neovascularização, porque a hipóxia, ela é um estímulo necessário para a angiogênese. Porém, se a gente não tem oxigênio em nenhum momento, o fibroblasto não consegue produzir a matriz de colágeno necessária para se fazer esses novos microvasos. E com a oxigenoterapia a gente tem essa alternância, então a gente tem a hipóxia, né, estimulando a angiogênese, mas a gente também tem a hiperóxia, quando o paciente está dentro da câmara, então a gente vai alternar a hipóxia e a hiperóxia. Durante a hiperóxia, a gente vai dar oxigênio para que o fibroblasto possa produzir matriz de colágeno, então vai acontecer a neovascularização local. Tem também uma ação bioquímica, né, que vai ser em relação à reversão de reações estáveis que envolvem substâncias tóxicas, como monóxido de carbono, porque ela dissocia, né, acelera a dissociação da carboxihemoglobina. E a redução do tamanho das bolhas gasosas, que é o tratamento de embolia gasosa e doença descompressiva. Em resumo, a oxigenoterapia é a única maneira de a gente aumentar de forma significativa o fornecimento de oxigênio para células desfavorecidas, auxiliando na reversão dos processos isquêmicos e propiciando um ambiente ideal para a cicatrização de feridas. Ela pode ser uma ponte para outros procedimentos, então, como o preparo do leito de uma lesão para uma posterior enxertia. Ela acelera o processo de cicatrização, então, reduzindo o tempo total de internação hospitalar e o custo global do tratamento também. E, na grande maioria dos casos, ela faz parte de uma soma de recursos terapêuticos. Então, a oxigenoterapia, ela não é milagre, ela é ciência, ela precisa estar dentro de um planejamento, dentro de um plano terapêutico para esse paciente. As indicações da oxigenoterapia hiperbárica, elas são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995, e é um tratamento coberto pelos planos de saúde desde 2010, porque faz parte do rol de procedimentos da ANS. Então, o que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina? Quais são as indicações de oxigenoterapia hiperbárica? Embolia gasosa, doença descompressiva, embolia traumática pelo ar, envenenamento por monóxido de carbono, por cianeto e inalação de fumaça, anemia aguda na impossibilidade de transfusão sanguínea, vasculites agudas, osteomielites crônicas refratárias, queimaduras térmicas e elétricas, infecções necrotizantes, como celulites, fasciites, miosites, gangrena gasosa, síndrome de Fournier, isquemias agudas traumáticas, lesões refratárias, que então são as úlceras de pele, o pé diabético, as lesões por pressão, as úlceras por vasculites autoimunes e as deiscências de sutura, os retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco e as lesões por radiação. Então, a gente utiliza bastante a oxigenoterapia nos casos de radiodermite, osteoradionecrose e lesões actínicas de mucosas, como cistite actínica, retite actínica. Esse é o Centro de Referência em Tratamento de Feridas, que eu tenho o prazer de trabalhar e de coordenar, onde a gente tem o Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica e junto a gente tem a Cicatrimed. Então, esses dois tratamentos, né, e todos os tratamentos que a gente tem dentro da clínica e os profissionais que a gente tem lá, a gente consegue fazer um tratamento bem bacana, um tratamento bem interdisciplinar. A SBMH, então, é a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que eu convido todos vocês a conhecer um pouco mais do nosso trabalho e a nossa sociedade. Agradeço muito a oportunidade e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse é meu e-mail e o meu telefone. Muito obrigada. Pessoal, só para lembrar, eu dou informação em relação ao link do certificado. O certificado vai estar disponível no link da bio, @CicatriMedEducação. Então, clique lá para vocês receberem, preencher as informações e receberem o certificado em relação à live de hoje.
Além disso, quem tiver dúvidas, curiosidades, sugestões, qualquer coisa que seja, o nosso chat está aberto, tá? Mande sua pergunta, o que você tiver aí em relação à curiosidade, alguma informação, tá bom? Manda pra gente que a gente vai abrir daqui a pouco. A gente vai falar para vocês algumas perguntas que chegou aqui para mim e a gente vai ter um bate-papo, tá bom? Quem quiser também ter algumas informações em relação às franquias, porque hoje a gente está espalhado no Brasil inteiro. Hoje é capaz de você andar aí e encontrar uma Cicatrimed mais perto de você. Só acessar o site cicatrimed.com.br e lá vai ter a nossa equipe, quem somos, onde nós estamos no Brasil e afora, tá? Talvez você encontre uma Cicatrimed mais próxima de você. E a gente já está chegando no finalzinho. Estamos chegando na reta final da nossa live. Gostaria de agradecer a doutora Vanessa por falar um pouquinho sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Nós também temos esse tratamento aqui em Conquista, né? Aqui na nossa cidade nós somos o único serviço de oxigenoterapia hiperbárica que também está envolvido no tratamento de feridas. E a gente chegando nesse finalzinho, a gente vai entrar na parte, né, de tirar dúvidas de vocês. Chegaram algumas perguntas aqui e aí eu vou fazer perguntas para os nossos convidados. E aí, quem estiver disponível para poder responder, tá? É isso. Vou convidar para poder se unir, né, nessa partezinha final, Mara, doutora Bianca, doutora Vanessa e doutor Bernardo também. Olá. Tá todo mundo aí? Está ouvindo bem? Todo mundo reunido? Ótimo. Tô indo bem. Eu tenho aqui comigo 3 perguntas, tá? Eu vou direcionar para vocês. E aí, vocês respondem. Tá com um delay. Vamos para a primeira pergunta. Tem que ir no satélite voltar, depois ir no sistema voltar, depois ir pro Instagram voltar. Tá. A primeira dúvida é o seguinte. Mas a gravação vai ficar boa depois pro YouTube. Posso falar aqui? Chegou ela. A primeira é: quão importante é a formação em feridas para o posicionamento do profissional de saúde? A importância dessa área de curativos e área de feridas na área de saúde, da enfermagem e da medicina. Como está o mercado de trabalho para essa área de atuação? Depois eu respondo a saúde, a enfermagem. Tá bom, eu ia deixar você primeiro, mas tudo bem. Na área da medicina e na área da cirurgia vascular como um todo, é cada vez mais importante. A gente tem aí um número de pacientes com feridas sem tratamento adequado. A doença venosa foi relegada durante algum tempo e hoje ela é uma vedete, graças a Deus, voltou a ser importante, ela é epidemiologicamente muito importante, e a ferida, principalmente no SUS, ela é muito frequente, ainda é muito frequente proporcionalmente. Então, saber tratar o curativo, saber a parte complexa de um curativo mais difícil é importantíssimo tanto na doença venosa quanto no pé diabético. E você tem cursos, obviamente, como esse, você tem as clínicas especializadas onde você pode fazer sua formação, mas sempre sabendo que tem que ter uma multidisciplinaridade, né? Tanto a enfermagem, a fisioterapia, eu sou um adepto desse conselho administrativo para tratar dessas feridas. Como enfermeira, eu acredito que, antes de qualquer coisa, o conhecimento da ferida, ela passa muito pela fisiologia, né? Fisiologia, patologia, e muitas vezes a gente esquece que uma ferida é um contexto que tem uma resposta por uma doença. Eu acredito que o enfermeiro é muito importante que ele entenda essa problemática, não só pensando na ferida em si, né? A ferida, ela tem uma importância, mas a última coisa que nós vemos em relação a um sujeito, primeiro é um sujeito que tem uma ferida, mas ele tem uma doença de base. E esse conhecimento perpassa não só pela fisiologia, mas também pela fisiopatologia. Quando a gente faz a enfermagem, nós temos na nossa grade microbiologia, farmacologia, nutrição, e esse contexto é integral. Como falou o doutor Bernardo, né? Não pode ser somente um profissional. A ferida, ela é multiprofissional, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar. E uma das coisas também muito importante que eu acho é a questão do contexto da nutrição, né? Eu acho que são 3 coisas quando a gente vê uma ferida, que é a questão da doença de base, ao estado nutricional e de como essa resposta, principalmente a essa ferida, na questão do contexto microbiológico e imunológico.
Então, para o enfermeiro, esse estudo de feridas, ele vem depois que a gente sai da universidade. Ele não é, de certa forma, não progride muito quando a gente está na universidade. Talvez eu vejo ainda que a questão da ferida ainda não é um problema para muitos gestores, para muita academia, digamos assim, porque eu acho que deveria ser tanto para o médico como para o enfermeiro, mais ou menos no 5º, 6º período da universidade, feridas vindo num contexto crescente de aprendizado, principalmente por ser um problema de saúde pública. Mas, se estamos no prejuízo, vamos correr atrás dele. Então, é por isso que hoje a Cicatrimed Educação lança esse conteúdo de informações, de cursos, para que, então, quem tenha dificuldade ou que ainda queira estar presente nos contextos do tratamento de feridas, é uma grande oportunidade de se inscrever, porque realmente são 27 diferentes modalidades de cursos que dá para a gente abranger e entender um pouco mais o contexto. Iremos dar continuidade, nós temos ainda 2 perguntas aqui. A segunda pergunta é: quais são as maiores barreiras para a popularização do tratamento integral de feridas? Lembrando que a pergunta está aí também do lado, acho que talvez dá para vocês lerem aí. Cadê a pergunta, gente? Repete tá no aí. chat. Ó, quais são as maiores barreiras para a popularização do tratamento integral? Então, as barreiras que você encontra e você encontrou, tanto é que você teve uma solução, e definem uma palavra. Obviamente, uma palavra não dá, mas talvez, vamos lá, o desafio, defina uma palavra, o tratamento integral. Bernardo, não sei qual é a sua opinião, mas assim, a maior barreira é a falta de conhecimento mesmo. Pelos nossos colegas médicos, pelas pessoas que estão trabalhando hoje na área de saúde, de ter uma falta de conhecimento de quando indicar a avaliação do médico o mais precoce possível, da questão da multidisciplinaridade, da gente ter médicos, enfermeiros e outros profissionais envolvidos. Você falou sobre o laser, que é fantástico, e assim, não adianta você saber muito de curativo se você não tiver a avaliação do vascular, o Doppler, a Vanessa falou de hiperbárica, e é fundamental isso. A importância do tratamento integral em uma palavra ou em um pensamento. Vanessa, repete aí pra gente o que a gente estava conversando. Então, eu acho que o tratamento integral de feridas, ele é muito importante porque ele traz a cura do paciente, né? Então, esses pacientes, eles são pacientes complexos, eles são pacientes que têm que ser tratados como um todo. Não é só fazer a troca de um curativo. Esse paciente, ele precisa realizar um tratamento de ferida, né? A ferida, ela é a ponta do iceberg. Por trás disso tem muita coisa. Então, não adianta a gente trocar o curativo e não cuidar do diabetes do paciente. Não adianta a gente fazer laser ou fazer oxigenoterapia e não fazer um desbridamento ósseo se o paciente tiver uma osteomielite, por exemplo, ou não revascularizar esse paciente se for necessário, né? Então, eu acho que o tratamento integral de feridas, se eu pudesse definir em uma palavra, seria cura. Eu acho que a única forma de curar uma ferida complexa é através de um trabalho integrado de equipe mesmo. Vanessa, você me desculpe 1000 vezes, mas eu acho que a gente caiu o sistema aqui. Não está mais ao vivo de novo. Tá ao vivo, sim. Tá? Ah, que bom, porque eu entrei aqui no Insta e disse que o vídeo não está mais ao vivo. O vídeo foi encerrado. Está dando um delay muito grande mesmo. Perfeito. Mas muito bom, eu acho isso mesmo. Queria ver se a Mara tiver, obviamente, também ela conversou sobre isso. Eu sei que ela é uma das apaixonadas por esse tipo de tratamento integral. Mara, se você quiser falar um pouquinho sobre essa pergunta, né? Definir aí a importância do tratamento integral e por quê. Eu acho que a gente precisa mudar a forma que a gente vê a ferida, né? Eu tenho usado muito uma palavra que é o desfecho clínico. Muitas vezes o desfecho clínico é a qualidade de vida do paciente ou a mortalidade desse paciente. E, na verdade, eu acho que o desfecho clínico é um conjunto disso tudo, que já foi falado muito bem pela Vanessa, por você e pela Bianca, que é o conjunto de todos os fatores. É a doença em si, é como a gente faz a gestão dessa doença, como a gente avalia e quem são as pessoas que fazem parte desse contexto. Porque, no fim, é como se fosse realmente uma orquestra. Não adianta eu pensar somente como enfermeira, porque a minha limitação, ela vai ter um momento, né? Lógico, e eu tenho que entender que eu tenho de ter médicos para que possa discutir comigo o diagnóstico, para finalizar esse diagnóstico, para que o conhecimento que eu tenho como enfermeira possa progredir nesses cuidados. Então, eu acredito que, realmente, o cuidado da ferida, ela não pode ser somente por 1 ou 2 pessoas. É como se fosse realmente uma
grande orquestra e que tivesse um maestro na frente que pudesse estar, né, de certa forma, dizendo assim, olha, agora vamos fazer isso e agora vamos fazer aquilo. Eu tenho assim, Bianca, só para descer rapidamente, um trabalho hoje na Cicatrimed, que nós estamos encantada por estarmos fazendo uma paciente que veio, né, de uma cirurgia. E o resultado dessa paciente hoje, não dá para falar tudo, pela equipe, que foi uma equipe, então tinha um clínico, tinha a cirurgiã plástica, o enfermeiro, né, tomando conta desse negócio, que a troca das informações, e cada um, né, dentro do seu conhecimento, trabalhando junto, posso te dizer que hoje já é sucesso esse caso. E estou muito feliz de fazer parte disso, de saber que chegou alguém desesperado, né, que por um erro, por um erro médico, e que nós conseguimos, como Cicatrimed, orquestrar isso de uma forma de gestão com um desfecho clínico que eu tenho certeza que será fantástico. Eu acho que isso que realmente mostra para a gente como é bom trabalhar com feridas, saber que essa gestão, ela tem eficácia, né, ela tem eficiência, e esse tudo leva a um resultado e a qualidade de vida do paciente que a gente quer, que é o mais que a gente quer, qualidade de vida. Perfeito, Marinha. É interessante a gente mudar, né? Uma história triste que tem um final feliz. A gente podia colocar esse caso assim. Nem sempre os casos são eventualmente cirúrgicos, ou mesmo sem erro médico. A gente tem uma série de problemas, mas se a gente tem uma base que possa regredir esses problemas ou cuidar como vocês estão cuidando, sem dúvida, a gente sabe da cirurgia bariátrica, que tem uma série de complicações, e a gente poder oferecer para o paciente um final feliz, eu acho que eu diria isso, né? Essa dúvida 3 aqui, a palavra que define a importância do tratamento integral, eu diria isso, um final feliz. É por aí. É isso mesmo. Gente, eu acho que foi ótimo. Tivemos os nossos problemas, né, de tentar usar o Instagram como canal, mas eu acho que também é um canal bacana para as pessoas poderem entrar, é mais fácil, mais simples. Essa live vai ficar ao vivo no canal do YouTube. Nós vamos ter outros encontros para falar sobre feridas. O curso já está disponível e qualquer dúvida que tenha, é só mandar mensagem para a gente que a gente vai respondendo. Mas, Ave Maria, acho que eu não podia desejar um início melhor para a Cicatrimed Educação do que ter vocês três aqui, sabe? Que são pessoas que eu admiro demais, profissionais extremamente comprometidos, éticos, morais, que têm um conhecimento sobre o assunto. Então, assim, eu estou muito feliz de ter vocês aqui nesse lançamento, que a gente consiga ajudar muita gente a se formar e a entender mais sobre esse mundo que é tratamento de feridas, né? Então, assim, eu queria agradecer demais. Bernardo foi fantástico falando sobre o laser, assim, a presença do vascular, ela é fundamental. A Vanessa falando de medicina hiperbárica foi maravilhoso, e a Mara também, como sempre, maravilhosa. Eu espero que as pessoas tenham mais curiosidade, entrem e está lá à disposição para o que tiver de dúvida, a gente está à disposição também. Obrigada, muito obrigada pela participação, fiquei muito feliz também, e pertencer nessa família Cicatrimed, que não vai parar de crescer, pode ter certeza. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer também participar, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa em relação ao erro técnico que nós tivemos, né? Nossa primeira vez, sempre, quem sabe faz ao vivo. Em relação ao certificado, mais uma vez lembrando para vocês, tem o nosso link na bio, Cicatrimed Educação, tá? E ao sorteio, lembrando que só quem estará habilitado a participar do sorteio, as pessoas que seguiram todas as regras do post que estava lá no Cicatrimed Educação. Lembrando também, quem quiser nos conhecer mais a fundo, nós estamos em todas as redes sociais, @Cicatrimed, @CicatriMedVC, que é a Cicatrimed aqui de Vitória da Conquista, né? Lembrando que a Cicatrimed está espalhada pelo Brasil inteiro. E o @Cicatrimed Educação, que é por onde vocês terão maiores informações em relação ao nosso curso, tá bom? Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live. A partir de agora a gente vai dar prosseguimento ao sorteio. A gente vai, como eu falei para vocês, a gente vai sortear 3 pessoas que terão direito a 3 cupons de desconto, 100% de desconto, para poder ter acesso à plataforma.
Gente, muito obrigado pela participação, principalmente ao público que tiraram um tempinho de vocês, sexta-feira à noite, tá aqui nos prestigiando. Eu acho que deu para sentir um pouquinho do peso que vocês vão encontrar em relação à Cicatrimed Educação. A Cicatrimed está vindo com uma proposta muito bacana, com nomes extremamente importantes envolvidos na área de cicatrização de feridas. Então, façam de tudo para poder terem acesso à plataforma. Quem quiser conhecer nesse universo, como eu disse para vocês no início, esse universo que são as feridas, compre um curso, está muito bacana a proposta, está bem legal mesmo. Gostaria de agradecer aos participantes, mais uma vez, são nomes conhecidíssimos na área de feridas e vocês sentiram o peso do que vocês vão encontrar no nosso curso, tá bom? Então nos sigam as nossas páginas, @Cicatrimed, @CicatriMedVC, @Cicatrimed Educação e muitas Cicatrimed. Se lançar lá www.cicatrimed.com.br, vocês vão conhecer toda a empresa, qual é o nosso objetivo, por onde a gente está espalhado no Brasil e talvez vocês encontrem a Cicatrimed mais próxima de você. É isso, muito obrigado e agora a gente vai ter o sorteio e depois do sorteio a gente vai rodar um VT mais ou menos para vocês conhecerem um pouquinho, né, de forma breve, o que é a Cicatrimed. Muito obrigado e boa noite. Primeiro curso teórico de tratamento integral de feridas online da Cicatrimed Educação. Videoaulas, material complementar, área de treinamento teórico com certificado emitido pela Sobenf. O curso é ministrado por profissionais renomados do cenário nacional no tratamento de feridas. Realização Cicatrimed Educação. Apoio Sobenf e Educare. Cicatrimed, a rede de tratamento integral de feridas que mais cresce no Brasil.